Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa terça-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente começar esse giro de notícias do Mengão, vou pedir novamente a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no canal. Então, vamos às notícias do Mengão, porque hoje tem muita informação do nosso Flamengo. Bom, depois da folga do domingo, o elenco rubro-negro se reapresentou ontem, segunda-feira, na parte da manhã, iniciando assim a semana final de preparação no Brasil para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Ainda sem contar com os selecionáveis, o técnico Felipe Luiz procura trabalhar na maior parte do tempo a condição física individual de cada atleta, já que o coletivo só poderá ser aprimorado com o elenco completo, ou seja, somente a partir dos próprios treinos que serão realizados já nos Estados Unidos a partir da próxima quinta-feira. O mais novo contratado do Flamengo, o Jorginho, ele já teve seu nome publicado no BID da CBF, portanto, estar totalmente apto a jogar pelo Flamengo já é uma opção do técnico Felipe Luiz para a estreia contra o Esperance de Tunis da Tunísia. O Flamengo atualizou ontem, segunda-feira, após o treinamento, as situações de Gonzalo Plata e também de De La Cruz, os únicos jogadores que estão no departamento médico do Flamengo nesse atual momento. Sobre Gonzalo Plata, o jogador realizou trabalhos individualizados em campo ontem, segunda-feira, e não relatou dores após a atividade. Lembrando que foi a primeira vez que Plata treinou no campo. Então, já há sim um grande avanço em relação ao Gonzalo Plata. Sobre De La Cruz, o atleta seguiu o planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo, apresentando evolução diária e realizou exercícios na academia do CT Jorge Elal ontem, na segunda-feira. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que lá nos Estados Unidos, nos últimos 2 treinos em preparação para a estreia no Mundial de Clubes, tanto De La Cruz como Gonzalo Plata estarão como opção ao treinador Felipe Luiz. Bom, a Procuradoria do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, já recebeu o inquérito sobre o atacante Bruno Henrique do Flamengo, que apurou possível infração disciplinar em função da suspeita de manipulação de resultados. A Procuradoria do Tribunal agora avaliará se denuncia ou não o jogador. O prazo legal é de até 60 dias para essa decisão, mas deve haver um posicionamento bem mais rápido do que isso, pela dimensão que o caso tem. Então vamos aguardar a qualquer momento agora em contagem regressiva para que a gente saiba se o STJD vai denunciar ou não Bruno Henrique. Denunciando, o processo segue, arquivando, o processo se extingue no campo esportivo. No campo criminal, ele vai continuar. O Flamengo embarca amanhã, quarta-feira, para os Estados Unidos, será o último dos brasileiros a chegar em solo americano, até por conta de que o Flamengo optou por esperar os seus selecionáveis da data FIFA e chegar aos Estados Unidos com a delegação completa, coisa que não aconteceu com os outros clubes, nem com o Fluminense, nem com o Botafogo e nem com o Palmeiras, que já estão nos Estados Unidos, mas não estão com sua delegação completa. Faltam os jogadores que estão nesse momento disputando a data FIFA, vão jogar hoje a última partida da data FIFA de junho, nessa terça-feira. O Flamengo segue com 4 jogadores com contrato finalizando em 31 de 12 de 2025 e que já poderão assinar um pré-contrato a partir do dia 1º de julho. São eles Varela, Matheus Cunha, Cleiton e Pablo. Dos 4 jogadores, apenas Varela tem conversas de renovação
encaminhada para os próximos dias. Os outros 3, apenas o zagueiro Cleiton teve uma sinalização do clube por uma possível renovação, que não agradou o staff do jogador, que já sinalizam ao clube que não vão renovar o contrato. O jogador deve sair de graça ao final da temporada. O goleiro Matheus Cunha, até o momento, não foi procurado para renovar, apesar de contar com a confiança do técnico Felipe Luiz, inclusive participando do atual grupo do Flamengo na temporada de 25. Em relação ao zagueiro Pablo, transparece que o atleta sentou no contrato atual, que deve cumpri-lo até o final do ano, não aceitará proposta nenhuma, até porque não vai abrir mão de ganhar o bom salário que recebe do Flamengo, e depois disso, ao final do dia 31 de dezembro de 2025, deve deixar o clube e aí sim procurar um lugar para jogar. Janela de transferência extra, especificamente para quem vai disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, se encerra hoje, terça-feira, dia 10, causando correria dentre aqueles que continuam contratando para a competição. Então, hoje se encerra a janela extra. A janela normal, ela vai abrir no dia 10 de julho, indo até o dia 2 de setembro. Como parte dos eventos que acontecerão na Casa Flamengo, lá em Orlando, na Flórida, o Flamengo informa que haverá um meet and greet. O que é isso, Marquinhos? É uma sessão de fotos e autógrafos com nada mais, nada menos do que o ídolo maior do Flamengo, Zico, no dia 23 de junho, às 10 horas da manhã, uma segunda-feira. Então o Zico vai estar lá na Casa Flamengo, autografando e tirando foto com todo mundo. Lembrando que o Zico será o chefe da delegação do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA. O futebol feminino do Flamengo voltou às disputas do Brasileiro, ontem à noite jogando em São Paulo contra o Corinthians no estádio do Canidé, quando perdeu por 1-0, Perdeu por 1-0, acabando assim com a invencibilidade da treinadora Rosana Augusto, que desde que chegou ao Flamengo já eram 7 ou 9 jogos que não tinha perdido para ninguém. Mesmo com a derrota diante do Corinthians, o Flamengo, por conta de outros resultados, ontem mesmo garantiu a classificação para a fase de mata-matas, a próxima da competição. Faltam 2 rodadas para acabar a temporada regular e o próximo adversário do Flamengo será o América Mineiro no próximo sábado, às 17 horas, no estádio Luso Brasileiro da Portuguesa, contra o América Mineiro. É importante que o Flamengo ganhe e fique o mais bem colocado possível, porque sempre os mais bem colocados fazem as decisões de mata-mata jogando em casa. O Real Betis na Espanha oficializou junto ao Napoli da Itália a aquisição definitiva do zagueiro Nathan, cria rubro-negro, por 9 milhões de euros ou 57,8 milhões de reais. Como clube formador, o Flamengo tem direito a 3,5% da transferência de Nathan entre Napoli e Betis. O percentual corresponde a 315 mil euros, ou aproximadamente 2 milhões de reais, que é o que o Flamengo ainda vai receber por conta da venda do Nathan. A CBF, em portaria assinada por seu atual presidente Samir Chaudhry, instituiu ontem, segunda-feira, um grupo de trabalho para criar um modelo de fair play financeiro para os clubes brasileiros. O objetivo da CBF é elaborar em até 90 dias, a partir da composição desse grupo, uma regra para ser aplicada gradualmente nos times brasileiros, mais do que já passou da hora da criação do fair play no futebol brasileiro. O Flamengo prepara para o mês de julho a troca do coordenador das categorias de base. O diretor técnico do Flamengo, José Boto, deseja ter nessa função um nome de confiança para se reportar a ele nas categorias de base do clube. Atualmente, a função é exercida por Cadu Borges, que não se sabe ainda se o atual dirigente dessa pasta será reaproveitado em outra função no Flamengo. O tempo vai nos dar essa resposta. Meus amigos, quarta-feira, amanhã, por conta do Aeroflá programado
por conta do embarque do Flamengo com destino aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes, a mobilização do Rio de Janeiro causará um esquema todo especial no trânsito da região, por conta de oferecer uma segurança maior, além de dar uma organização ao tráfego na cidade. Então, vai ter Aeroflá, e quando tem Aeroflá, vocês sabem o tamanho e o poderio dessa torcida rubro-negra. Vamos fazer agora uma atualização do mercado da bola do Flamengo, daquelas situações que são explícitas, que não são especulação, são realidade no momento. Sobre Carrascal, o Flamengo formalizou mais uma proposta para tentar tirar Jorge Carrascal do Dínamo de Moscou. A investida rubro-negra pelo meia colombiano de 27 anos foi na casa de 12 milhões de euros, ou seja, 76,8 milhões de reais, incluindo nesse valor bônus por meta de contrato. O Flamengo trabalha nesse momento com paciência, sabe que dificilmente não terá Carrascal no Mundial de Clubes e não conseguindo a inscrição para o Mundial, aguarda a resposta dos ursos para que tenha o Carrascal pelo restante da temporada. Sobre Gerson, a novidade do dia foi a confirmação da conversa do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, com o Coringa, sobre uma possível ida dele ao futebol russo. A evolução da negociação, que se restringe principalmente ao pagamento da multa, ainda não aconteceu. Não aconteceu ontem e nem deve acontecer hoje, dia do fechamento da janela extra de transferência. Dito isso, sem a quebra de vínculo de Gerson com o Flamengo pelo pagamento da multa, o atleta deve jogar o Mundial pelo Flamengo. Vamos esclarecer uma coisa aqui, né? Nesse momento o Gerson é jogador do Flamengo, até porque a multa não foi paga. Em relação àqueles 50 milhões que uns falam que foi porque o Flamengo adiantou dinheiro, que eu não acredito que o Flamengo não tinha dinheiro na bala para adiantar 50 milhões para o Gerson. Outros falam que é uma multa por conta da quebra do contrato. Isso é possível. Isso é possível que isso pode fazer parte do contrato. E essa quebra do contrato, ela serviria para os dois lados. Caso o Flamengo quisesse vender o Gerson, o Flamengo teria que pagar os 50 milhões pela quebra do contrato. Como é o Gerson que está pagando, que está querendo sair do Flamengo, é ele que tem que pagar os 50 milhões. Logicamente, a gente está falando isso contando que essa cláusula existe no contrato, porque ninguém sabe de nada, pessoal. Só quem sabe o teor do contrato é o Flamengo e o Gerson, que são as partes envolvidas nessa situação. Então, é bom que se esclareça isso. Não acredito que os 50 milhões seja porque o Flamengo adiantou dinheiro. O Flamengo não ia adiantar 50 milhões para o Gerson, né? Acredito mais que seja uma cláusula de punição para quem der margem à quebra do contrato, seja o Gerson, seja o Flamengo. Porém, aqui nós estamos só no campo das especulações, porque realmente nós não sabemos o que tem no contrato entre Gerson e Flamengo. Para finalizar não, vamos trazer uma notícia aqui. Agora, em 10 de junho, os clubes brasileiros da Série A ultrapassaram os 2 bilhões de reais em venda de atletas só nesse ano. Em primeiro lugar está o Botafogo com 409 milhões, em segundo o Palmeiras com 328, em terceiro o Atlético Mineiro com 214, em quarto o Inter com 141 e em quinto o Flamengo com 140 milhões. Caso o Flamengo venda o Gerson por 25 milhões de euros para o Zente, o Flamengo sai da quinta colocação para assumir a terceira colocação com 300 milhões de venda. Então tá aí como se vende no futebol brasileiro. Para encerrar, uma notícia do basquete. O Flamengo está muito próximo de confirmar a permanência do armador Alexei por mais uma ou duas temporadas no Orgulho da Nação. Ao passo que, se está perto de confirmar a permanência de Alexei como armador do Flamengo, o Flamengo também pode comunicar a saída do outro armador, Franco Balbi, que deve estar se transferindo para o Brasília para a próxima temporada. Meus amigos, essas são as notícias do Flamengo nessa terça-feira. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.